Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castanho e na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai continuar a nossa série sobre os cargos, as profissões que você que tem formação em Biologia Molecular pode executar no mercado de trabalho. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre aquele cargo que talvez seja o mais cobiçado de todos para quem quer trabalhar com pesquisa, só que fora da área acadêmica. Trabalhar com pesquisa em empresas, que é um cargo que são os cargos relacionados à função de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Eu vou falar tudo que você precisa saber já, depois da vinheta. Muito bem, vamos então começar o nosso vídeo de hoje, mas antes, como sempre, quero dar os meus recadinhos aqui. Quero começar falando do nosso parceiraço aí, que é a Locus. Estou com a camiseta da Locus aqui. A Locus é uma empresa brasileira de biotecnologia na área de biologia molecular que desenvolve produtos, reagentes, equipamentos, soluções aí para você que trabalha com biologia molecular. Interessantemente, a Locus é uma empresa que oferece soluções aí de ponta a ponta para quem trabalha em bancada, desde lá da coleta da amostra até na outra ponta na análise dos dados, passando aí pela coleta, pelo processamento da amostra, o armazenamento, a extração, a purificação do ácido nucleico ou proteína também, o controle de qualidade dessa extração, dessa purificação, diversas técnicas de biologia molecular e diversas soluções de automação desses processos como um todo. Então são os robôs que pegam esses processos que muitas vezes a gente faz na bancada, pelo menos a gente aprende as primeiras vezes lá fazendo manualmente na bancada, e a Locus, além de ter esses produtos, as soluções para você fazer de forma manual, tem as automações também, os robôs que fazem isso automaticamente. Se você quiser saber mais, conhecer a Locus e saber o que ela oferece, com certeza tem coisa aí do seu dia a dia que te interessa bastante, entra no site deles, tá no www.locus.com.br. Eu vou deixar aqui o QR Code passando de vez em quando e aqui na descrição desse vídeo também eu vou deixar o link aí, você acessa o site lá que você vai ver que tem muita coisa, eu tenho certeza que tem coisa da Locus que vai ser útil para você. E o segundo recado sobre o Universo da Biologia Molecular, se você não conhece o Instagram, o perfil do Instagram do Universo da Biomol, vai lá no Instagram, porque ali a gente também fala sobre Biomol, uma comunicação mais direta, um bate-papo mais direto ali, na caixinha de perguntas e respostas, e ali o negócio é mais pessoal, né? A outra coisa é que se você ainda não se cadastrou no site do Universo da Biomol, universodabiomol.com, vai lá, se cadastra, deixa o seu e-mail e você vai receber aí os nossos comunicados, sem spam, sem encheção de saco. Vou falar para você quando tiver uma nova aula, vou falar quando tiver um evento. Aliás, está chegando um evento aí fino que a gente vai fazer. Vai ser sobre os controles da extração e purificação de ácidos nucleicos, DNA e RNA, na teoria e na prática. A teoria vai ser ao vivo e a prática gravada no laboratório. Depois eu explico com calma. O último recado aqui, falando sobre o Universo da Biomol, nós começamos uma campanha aqui no Universo da Biomol, uma campanha para alcançarmos os 100 mil inscritos. A gente passou da metade, está nos 50 e vários, aí não sei quantos, mas passamos a metade da nossa meta, a gente quer chegar nos 100 mil inscritos. Quando a gente bater 100 mil inscritos, nós vamos fazer um evento ao vivo, na prática, vai ser um evento ao vivo, na prática, no laboratório, eu lá no laboratório fazendo, com as câmeras, filmando ao vivo, transmitindo ao vivo aqui no YouTube, e vai ser uma disputa, Eduardo Castanho fazendo extração e purificação de ácido nucleico versus um robô que faz esse processo automaticamente, de forma automatizada. A gente vai ver quem é o mais rápido, quem é o melhor em termos de quantidade desse material extraído, quem é o melhor em termos de purificação e de integridade. Vai ser uma vergonha, para mim e para o robô. Espero que seja para o robô. Era isso, vamos começar. Então no vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre a posição de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, que é uma função excelente para quem gosta de pesquisa, para quem gosta daquele ambiente, aquele certo ambiente acadêmico do ponto de vista da pesquisa, né, que é descobrir coisas, desenvolver coisas, pesquisar, estudar, mas não quer trabalhar na academia, não quer trabalhar em universidade, não gosta do ambiente acadêmico do ponto de vista de organização, do marasmo, de bolsa, aquela coisa toda que a gente sabe que aqui no Brasil pode ser um saco. Então, para quem gosta de pesquisa, mas não quer ficar no ambiente acadêmico, pode trabalhar em empresas dentro das funções relacionadas a P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Ó, eu estou com minha colinha aqui do lado, como sempre,
vou olhando aqui para ela para não esquecer as coisas que eu tenho para falar para vocês. Bom, então primeira coisa, P&D dentro de empresa não é uma função acadêmica. Vai fazer pesquisa? Vai desenvolver? Vai, mas não é uma função acadêmica. Então não tem aquele romantismo de se fazer pesquisa para ajudar a humanidade. Vai ajudar a humanidade do mesmo jeito, mas não com o intuito de fazer pesquisa, ganhar prêmio Nobel, aquela coisa. Não. O intuito aqui, tem que ser muito claro, é fazer pesquisa, desenvolver produtos e soluções para a empresa. Consequentemente, é uma ferramenta de lucratividade da empresa. Toda empresa, com exceção daquelas que não têm fins lucrativos, tem o objetivo de lucrar. E qualquer departamento dentro da empresa contribui para isso. Tem que contribuir para isso, para a lucratividade. E P&D não é diferente. Então, se você gosta de pesquisa e quer trabalhar no P&D de uma empresa, saiba que você vai fazer pesquisa. Legal pra caramba, mas tira aquele romantismo da pesquisa acadêmica, tá bom? Porque tem muita gente, eu sei, que vai trabalhar em empresa romantizando a pesquisa. Não, é pesquisa para desenvolver produto, tá bom? Desenvolver soluções. E aí até vou puxar um outro assunto que eu acho legal relacionado a isso, é que muitas vezes, quando a gente está na academia, acho que a maior parte das pesquisas que a gente tem na academia são pesquisas básicas, né? O intermediário não são pesquisas que serão aplicadas diretamente no mercado. Quando a gente está falando de P&D, então, ó, eu, por exemplo, eu sei que isso é importante pra caramba, tá? A pesquisa básica, ela é fundamental, ela vai dar a base para o que vem ser aplicado lá na frente. Eu mesmo, meu mestrado e doutorado, fiz pesquisas básicas. No meu doutorado foi tão básica que é uma pesquisa livre de hipóteses, inclusive, que é uma descrição de um transcriptoma. Então eu sei da importância da pesquisa básica, mas eu, pessoalmente, acho mais interessante a pesquisa aplicada. Aquela que você pesquisa alguma coisa, desenvolve alguma coisa e ela é aplicada no mercado. Ela vai ter uma função direta ali do que você desenvolveu, vai ter uma aplicação direta. Geralmente, as funções dentro de P&D, as pesquisas realizadas dentro de um P&D de uma empresa, têm essa finalidade, né? Ter uma aplicação direta ali no mercado. Então, eu acho mais interessante. Então, tem isso, né? Quando você vem para trabalhar numa empresa para fazer pesquisa, saiba que muito provavelmente aquilo que você desenvolveu, você vai ver sendo utilizado. Clientes irão comprar, empresas comprarão aquilo, laboratórios utilizarão aquilo, inclusive os pesquisadores lá da academia vão utilizar, podem utilizar também o seu produto, aquilo que você desenvolveu. Então, eu acho isso fantástico para mim. É muito interessante. Beleza, então eu falei aqui esse resumão sobre P&D, vamos falar sobre as funções dentro desses cargos relacionados a P&D. Eu dividi, para a gente se organizar aqui, em 3 partes principais dentro do cargo, 3 atividades principais dentro do cargo. Aquelas funções, aquelas atividades relacionadas ao planejamento de um desenvolvimento, uma pesquisa de um desenvolvimento, as atividades relacionadas ao desenvolvimento em si, do produto, do projeto, enfim, e aquelas atividades relacionadas ao lançamento daquele produto, daquela solução para o mercado. Então vamos falar sobre esses 3. Eu tenho que fazer um disclaimer aqui que eu esqueci de fazer no começo do vídeo, é que o P&D ele pode ser separado em diferentes porções, né, em diferentes frentes. Aqui no de hoje eu quero falar mais da parte de reagente, tá? Do pesquisa e desenvolvimento para reagente. Tem a parte de pesquisa e desenvolvimento para equipamento, por exemplo, que envolve a área de engenharia. A gente vai falar sobre isso também, só que no outro vídeo, porque aí é um escopo diferente. Tem a parte de pesquisa e desenvolvimento na área de software, análise de dados. Também a gente pode falar isso em outro momento. Aqui eu estou falando mais voltado para reagente, tá bom? Então, essas 3 grupos de atividades aí, o pré-desenvolvimento, o desenvolvimento, né, o planejamento, o desenvolvimento em si e depois o lançamento, mais voltado, pensando mais em reagente aqui na parte de biologia molecular. Então, vou começar falando do primeiro grupo, que é a de atividades, né, que é o planejamento. Então, são funções que quem trabalha no P&D vai ter que desenvolver, que são todas aquelas atividades que acontecem antes do desenvolvimento em si, não é pesquisa e desenvolvimento. Então, tem a parte de pesquisa, pô. Tem a parte que o profissional vai pesquisar. Isso aqui, muito desse planejamento aqui está relacionado à parte de pesquisa. Então, tem a parte de trabalhar com projetos, né, que quem faz pesquisa e desenvolvimento sempre trabalha em projetos específicos. E quando a gente fala em projeto, do ponto de vista de empresa, não é um projeto, vou criar um projeto, não é aleatório. Existem guias, diretrizes que são pré-estabelecidas, são estabelecidas internacionalmente para você desenvolver um projeto, que envolve o escopo do projeto, o tempo de execução, quem que é o sponsor, tem um monte de diretriz envolvendo o projeto, tem uma estrutura formal para o desenvolvimento desses projetos, tá? Então, quem trabalha com pesquisa em desenvolvimento tem que ter esse conhecimento. A gente vai falar das funções, né, as características do profissional, mas uma coisa já de cara é que sempre vai trabalhar nessa estrutura de projeto, ou quase sempre vai trabalhar nessas estruturas formais de desenvolvimento de projeto.
Isso está relacionado ao planejamento, né? A formação do indivíduo e planejamento daquele projeto específico, daquele reagente específico que vai ser lançado, desenvolvido. Bom, o profissional ele também vai ter que desenhar o escopo daquele produto. O que aquele produto faz, né? Quem ele atende, qual é o tipo de cliente, que tipo de amostra, quais são as situações que aquele reagente serão utilizados. Quais são as situações que não serão utilizadas, ou seja, o que está fora desse escopo. Isso tem que ser pré-estabelecido durante o planejamento do produto. Porque quando chega o momento de desenvolver, tem muito momento ali, tem várias fases do projeto que ele vai ter que tomar decisão do tipo, fazemos isso ou aquilo. Vamos considerar trabalhar com a amostra X ou só com a Y? Quando você tem um escopo bem definido, você toma essas decisões de forma mais assertiva, tá? Eu estou falando aqui de forma resumida, mas P&D tem muito detalhe mesmo. Mas são detalhes formais, estruturados dentro das empresas. Eu estou falando aqui para você ter uma ideia mais genérica sobre a função e você decidir se quer ou não seguir nessa linha aí. Então, beleza, desenhar o escopo do produto. Tem a parte de pesquisa, né? Tem a pesquisa em si daquele produto. Sobre, falar um kit de extração vai ser desenvolvido. Ou ele vai trabalhar com fezes. Pô, fezes é uma amostra difícil. Será que tem na literatura? Quem trabalhou na literatura fez com que? Usou esse reagente, usou aquele outro? Quais são os componentes químicos? Como é que... Tem que ter toda uma pesquisa. Não é uma pesquisa superficial, não. É uma pesquisa profunda. Porque, afinal de contas, um produto será lançado a partir daquela pesquisa, né? Tem a análise de viabilidade, né? Essa aqui é a análise de viabilidade, são algumas análises. A de viabilidade pensando no mercado, que eu já falei sobre isso quando eu falei das funções dentro do marketing. Eu falei num dos últimos vídeos aí foi sobre marketing, e eu falei que marketing trabalhava muito próximo de P&D, que um dos pesos do marketing era produto, lembra? Então, tem aqui a parte de análise de viabilidade do projeto, do ponto de vista do mercado, né? Nós vamos querer desenvolver, sei lá, fazer um produto aqui voltado para extração de DNA de amostra seca. Será que tem gente que tem demanda de extrair DNA de amostra seca? Será que isso vai ser comercializado? Vai ser vendável? Será que tem gente com interesse nisso? E se tiver, qual que é o tamanho desse mercado? Então, uma análise de viabilidade do ponto de vista do mercado. Se vale ou não vale a pena desenvolver aquele tipo de produto. Mas tem a análise de viabilidade do ponto de vista do projeto em si. Então, custo, né? Bom, a gente já tem interesse em fazer a análise de extração de amostra seca. Sei lá, amostra seca que está no ambiente. Beleza, o mercado compra isso, tem interesse. Só que a gente tem produto, tem os produtos químicos ou os outros produtos, a matéria-prima que vai ser utilizada nesse desenvolvimento, ela está de fácil acesso, tem que importar. Se importar, o custo é acessível. O produto, quando ele ficar pronto lá, vai ter um custo aproximadamente X. Será que o mercado paga por esse preço? Então, isso também tem que ser considerado, né? Então, essa é a parte de viabilidade do projeto em si. De ver se tem os fornecedores, se aqueles produtos são acessíveis, se os produtos, a matéria-prima é regulamentada, é de fácil aquisição, se não é esse tipo de coisa, tudo tem que ser considerado. O que mais? Análise de regulamentação, isso também é muito importante, porque dependendo do reagente que vai ser desenvolvido, talvez ele seja regulamentado por alguma agência específica. Por exemplo, reagentes que são utilizados em diagnóstico humano são regulamentados pela Anvisa. Na área de saúde animal, pelo MAPA. Tem produto que é regulamentado pelo Exército. Então, existem diferentes agências que regulamentam de diversos produtos. Então, isso deve ser considerado lá no início do planejamento do projeto, porque o desenvolvimento daquele produto ele vai depender das regulamentações necessárias de cada um desses órgãos aí regulamentadores. Então, o produto que ele vai ser regulamentado pela Anvisa para diagnóstico, por exemplo, ele já tem que sair de lá no planejamento, pensando, as pessoas têm que estar considerando tudo que a Anvisa regulamenta, o que ela cobra, o que ela precisa, o que ela exige no desenvolvimento de produto. A mesma coisa com o MAP, assim por diante. Ou não, às vezes é só para pesquisa e aí é RUO, né? Research Use Only, e aí é mais tranquilo. Mas o desenvolvimento do projeto em si, a quantidade de amostra que vai ser utilizada, as quantidades de validações, isso tudo depende de quem vai regulamentar aquele produto, certo? Isso está considerado lá no planejamento também. Acho que fez um resumão aqui no planejamento, fase de planejamento, vamos passar para a fase de desenvolvimento, que é a hora que o produto está sendo desenvolvido mesmo. Então, a barriga na bancada, são testes e mais testes e mais testes que serão realizados. Esse produto químico aqui ele vai bem, mas aquele outro talvez vá melhor. Essa concentração está boa, mas talvez aquela seja melhor. A temperatura sim funciona? Será que a temperatura assado funciona? Então são os diferentes testes para desenvolver aquele produto, porque ele sai com a cara executando o que ele tem que executar. Uma extração que seja pura e em boa quantidade, se esse for o objetivo, né? E assim por diante.
Então, isso aí é muito importante o desenvolvimento. Falei, né, de seguir documentação, não pode deixar durante o desenvolvimento de seguir essa documentação exigida pela Anvisa, pelo MAPA, enfim, pelas agências reguladoras aí, os órgãos reguladores. Desenvolvimento da bancada em si, falei também. O desenvolvimento na bancada, quando a pessoa está na bancada ali fazendo o desenvolvimento, tem um nome específico, é isso que eu deixei anotado aqui, que é investigação de parâmetros, é o nome dessa fase especificamente. Eu sei porque eu falei com a gerente de P&D da Locus, eu falei com ela antes de gravar esse vídeo para pegar mais informações, e ela gentilmente cedeu as informações aqui para mim, a Gabi, valeu Gabi demais pelas informações aí, e ela fez esses comentários aqui, muito do que eu estou falando aqui foi ela que comentou também. Então não estou tirando da minha cabeça só, estou tirando algumas coisas da minha cabeça, mas boa parte do que eu estou falando aqui foi com uma gerente de P&D que passou as informações para mim. Beleza? Tem um negócio legal também aqui que ela falou, que é o gerenciamento de risco. Então, tem vários riscos associados ao desenvolvimento de um produto que devem ser considerados. Então, por exemplo, ela falou assim, risco de evaporação, risco daquele reagente vazar, um risco de contaminação, um risco de problema de envasamento, um risco de... são vários riscos relacionados ao produto que devem ser considerados durante o seu desenvolvimento também. Que mais? Aí ainda dentro da fase de desenvolvimento, tem toda a parte de validação interna daquele produto e validação externa. A validação interna são as validações que o pessoal de P&D faz internamente dentro da empresa para ver se aquele produto está funcionando como esperado, até chegar no que é esperado. Feito isso, essa validação ela tem que ser passada para um parceiro. Por exemplo, no caso da Locus, né? A Locus, que tem um P&D aqui no Brasil, ela faz essas validações internas no seu próprio laboratório e depois ela faz uma segunda rodada de validação com algum cliente parceiro, talvez seja um cliente em co-desenvolvimento com a Locus de um determinado produto, então tem a validação externa que acontece ali também. E aí, mais ou menos, a gente finaliza a parte de desenvolvimento, sim. Mas não acaba aí. Depois que desenvolveu o produto e validou, tem a parte de lançamento, que ela é fundamental também, que envolve muito o marketing também. O marketing está relacionado ao lançamento, à divulgação, o processo de lançamento, enfim, tem um monte de coisa ali relacionada ao marketing, já falou na aula de marketing. Mas aqui, olha só que coisa interessante, a gente não para pensar, mas o produto, ele tem que ter uma caixa. Aquela caixa tem que ser desenvolvida para aquele produto, no tamanho que ele precisa, com as condições de armazenamento que ele precisa. A identidade visual da empresa, com o rótulo certo, a etiqueta certa, com as informações adequadas, as informações que são exigidas no mercado. Isso tudo tem que ser pensado também durante o lançamento. Não se esqueçam que quando a gente compra um produto, sempre vem com manual, vem com um protocolo. Por exemplo, alguém tem que escrever aquele protocolo. São as pessoas de P&D que fazem isso, descreve o manual, o protocolo daqueles reagentes, né, daquele kit, por exemplo. Todas as documentações exigidas aí por esses órgãos reguladores, Anvisa, MAPA e outras que são obrigatórios, independente de regulamentação. A parte de treinamento, né? Os vendedores devem ser treinados naquele produto. Os especialistas de produtos, assessores científicos, a gente já falou também de vendedor e assessor científico, eles têm que ser treinados naquele produto, eles têm que receber um treinamento. Pô, quem melhor vai dar esse treinamento neste momento da fase do projeto do que quem desenvolveu aquele produto? Então, o P&D entra aí também, nos treinamentos internos, principalmente. E lá na frente, quando aquele produto ele já não estiver servindo a empresa, que todo produto ele tem ciclos, ele tem fases de vida de uma empresa, né? E uma das fases é a hora que ele vai morrer, que ele vai ser descontinuado. O processo de descontinuidade de um produto, aqui no caso um reagente, passa por P&D também, né? Às vezes ele vai ser descontinuado por quê? Porque sai uma versão melhorada dele. Então aquele que é a versão 1 já não serve mais, substitui pela versão 2. Ou porque o fornecedor parou de fornecer. Às vezes tinha um fornecedor local, ele faliu, deixou de trabalhar com aquele produto químico e vai deixar de fornecer. Então o produto passa a ser inviável no mercado, ele vai ser descontinuado. Então tem vários motivos para um produto ser descontinuado. Isso pode, muitas vezes, se envolve P&D. Beleza, então falamos aí das funções, vamos falar um pouco das características aqui desse cargo, né? Então é um cargo que trabalha muito próximo do marketing, eu falei para vocês, né, aqui em diferentes momentos, lá no pré-lançamento, na viabilidade do mercado, né, no projeto do ponto de vista de mercado, depois do lançamento, os treinamentos, envolve muito o marketing. Trabalha muito com o setor de qualidade, porque tem controle de qualidade, ele tem que ser extremamente rigoroso. Com assuntos regulatórios também, são funções que a gente vai falar aqui. Tem uma profissão muito interessante que é o cargo de assuntos regulatórios, que isso é bem interessante.
Na nossa área tem pouca gente qualificada para trabalhar nessa área e o mercado demanda. Então a gente vai falar sobre isso também, mas trabalha muito próximo com essa função e com produção, aqui no caso, né? O produto foi desenvolvido e está desenvolvido no ambiente de pesquisa, pequeno, né? Um piloto, mas ele tem que passar a ser produzido em larga escala, provavelmente, para ser comercializado. Então vai envolver a fábrica da empresa, o departamento de produção também. E aí é um ambiente de trabalho bem dinâmico, né? É diferente daquela pessoa que sempre faz a mesma coisa todo dia na sua rotina. Quem trabalha com P&D, tem uma fase aí que é o desenvolvimento do projeto, depois lá no produto, é sempre dinâmico, sempre está mudando aí. A vida de quem trabalha em P&D é sempre dinâmica, com surpresas. É um profissional que a gente pode até passar aqui para os pré-requisitos do profissional. É um profissional que tem que estar acostumado a ouvir não. Por que ouvir não? Porque muito do que ele vai fazer é dar errado. Boa parte do que ele faz é falhar. É falhar, porque se ele acerta de primeiro, está pronto. E não é assim que acontece. Ele vai testar, falhar, acertou. Então vamos para esse aspecto e funcionou. Depois vai testar, falhar, aí vai melhorando. Então ele vai ouvir muito não na vida dele. Ele vai falhar demais, vai falhar muito mais do que ele vai acertar. Então ele tem que estar com isso na cabeça. É um profissional também que tem que gostar um pouco de negócio. Não basta ele gostar só de pesquisa, de bancada. Ele tem que entender um pouquinho de negócio, mesmo que seja pouco. Porque ele está trabalhando com uma empresa, né, na indústria. Então ele vai ter que entender um pouquinho do marketing, ele vai ter que saber lidar com seus colegas de trabalho, que são de outras funções, que não têm a formação técnica que ele tem. E aí isso tudo impacta e deve ser considerado. Então o profissional tem que se considerar isso aí também. É um profissional que trabalha em equipe, é difícil o indivíduo desenvolver um produto sozinho. Sempre trabalha em equipe, a gente sabe, a gente já falou aqui várias vezes. Pessoas de formação técnica, ainda mais quando tem um nível educacional alto, tende a ter um ego inflado também. A gente vê isso na academia direto. Professor que não fala professor, briga aqui. Isso vem para a empresa também. Então, o profissional que vem para a P&D, que tem uma formação técnica, um nível educacional alto, tem que saber lidar com os seus outros colegas que não são da área e com os seus pares também. E não é fácil, né? O ego é importante nesse tipo de departamento. Tem que se comunicar bem, tem que saber trabalhar em equipe. Do ponto de vista de formação, né, o conhecimento técnico aqui, obviamente, ele é fundamental e muito provavelmente essa função vai demandar no mínimo um mestrado. Muitas vezes um mestrado, doutorado e até, em alguns casos até o pós-doc, mas no mínimo um mestrado. Para a maioria, né? Não é regra, mas para a maioria. Isso é para a maioria. Tem que entender de projetos. Eu falei lá atrás, né, que quando eu falo de projeto, não é um projeto acadêmico, como a gente está acostumado a escrever. Não, projeto do ponto de vista de empresa. É uma ferramenta de administração. É uma ferramenta guiada por diversas diretrizes internacionalmente pré-estabelecidas. Então, existe uma estrutura formal de um projeto. Então, tem que entender isso. Isso demanda estudo, eventualmente até um curso ou uma pós-graduação nesse sentido. Que mais? Tem que gostar de estudar e se aprofundar naquilo que está estudando. Não é uma pessoa que gosta de ter um conhecimento superficial, não. Ele tem que estudar, entender daquilo que ele está fazendo, que ele está estudando e se aprofundar, porque aquilo vai ser aplicado na bancada depois. E tem que ter um ar de curiosidade também, obviamente, né? Um cara que trabalha com pesquisa, ele tem que ser um indivíduo curioso. Então, essas são características interessantes aí para um profissional da área. Vamos lá. Então, passando das características do profissional, né, ou os pré-requisitos para ser um bom profissional de P&D, vamos falar sobre salário. Salário varia, depende da função do indivíduo dentro do mundo de P&D, porque tem muita gente que está no departamento de P&D que tem uma função mais executora, mais operacional, que está ali na bancada, trabalhando na bancada propriamente dito. São pessoas que ainda estão provavelmente em início de carreira, que ainda não galgaram os degraus dentro da companhia, vão fazer essas funções. Mas tem aquelas funções mais estratégicas também, mais relacionadas ao intelecto, pensar, ajudar a desenvolver. Essas são pessoas geralmente aí que estão no nível pleno ou sênior, são aquelas pessoas que já têm um certo conhecimento do mercado e podem executar essas funções de uma maneira mais estratégica. Então o salário, ele vai variar aí mais ou menos, eu vou colocar aqui, para quem está começando, vai de mais ou menos entre 3 mil a 7 mil mais benefícios, podendo chegar a salários bem mais altos, principalmente se o indivíduo ele for sênior, né, tiver uma posição importante ali, nível de desenvolvimento dentro da empresa, ou buscar os cargos de liderança dentro das funções de P&D, dentro da hierarquia de P&D.
Então, mais ou menos de 3 a 7 aí para quem está começando, tá? E onde trabalhar? Aqui no Brasil não tem muito lugar para trabalhar com P&D. Quando a gente fala de biomol, pelo menos, tá? Quando a gente fala de biomol, não tem muitas empresas. A Locus é uma das poucas empresas que tem um departamento de P&D aqui no Brasil. E eu falo um negócio, hein? A Locus paga bem. Fica de olho aí nas vagas que estão... Tem vaga aberta na hora. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui, tem vaga aberta. Não manda para mim aqui, não manda para mim sobre o cargo. Vai procurar lá nas vagas da Locus, tem vaga aberta em P&D aqui, são vagas interessantes, tá? Mas não manda para mim que eu não vou conseguir te ajudar. Se você quiser mesmo, procura lá no site da Locus, que você coloca... Vou dar uma dica para você, coloca assim, ó. Entre nós, Solids Locus. Solids é uma ferramenta de captação de talentos. Então vai lá, se você tiver interesse, entra lá de tempos em tempos no Solids da Locus e procura as vagas. Eu sei que agora tem vaga aberta em P&D. Tomara que as meninas fiquem bravas aqui comigo de estar falando isso. Mas vai se inscrever lá se você tiver a capacitação para a vaga. Hein? Não vai ficar se inscrevendo só para se inscrever. Ou deixa o currículo lá no banco de currículos que serve também. Mas beleza, é isso aí. Então a Locus é uma das poucas empresas de biomol que tem isso mesmo. Tem algumas outras, eu não tenho certeza de todas as que tem, porque eu sei que tem empresas que se desenvolveram aí nos últimos tempos e estão criando departamentos assim. Então eu acho que a Mobius, por exemplo, tem também. Eu estou conhecendo um pouco mais a Mobius agora internamente, vamos ver, eu acho que eles têm. O IBMP lá no Paraná tem um departamento animal de P&D. Eles têm um departamento muito legal também. E ali eles desenvolvem produtos em um nível altíssimo também. Então tem esse. Mas fora do Brasil tem outros vários. Bom, vamos lá. Fora da Biomol, aí tem outras várias empresas com P&D aqui no Brasil. Várias. Tem um monte, né? Que você pode trabalhar com isso, não necessariamente vai ficar focado em Biomol. Às vezes você ganha expertise em desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, você pode ir, sei lá, para a área farmacêutica, por exemplo, produtos cosméticos, por exemplo, né? São habilidades, são conhecimentos que você adquire e pode transportar para as outras áreas se você quiser. Mas fora do Brasil, pensando em biomol, aí tem um monte. Aí tem aqui todas aquelas que eu já falei várias vezes, Termo, Illumina, Belrad, essas todas aí tem departamento de P&D, só que fica fora do Brasil. Beleza? Acho que com isso a gente finaliza o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aí para mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente precisa chegar a 100 mil seguidores para eu passar vergonha, para eu fazer aquele desafio. Não, eu vou fazer o robô passar vergonha. Eu vou fazer o robô passar vergonha, mas você tem que se inscrever aqui no canal para a gente fazer esse evento ao vivaço na prática, beleza? A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.